sou professor auxiliar na Faculdade de Economia, antigo estudante da Universidade de Coimbra, Faculdade de Economia também. Fiz praticamente a minha carreira toda aqui na Faculdade de Economia. A minha área especial de interesse é a governação em saúde, especificamente as questões relacionadas com a governação hospitalar. Preocupam-me essencialmente questões relacionadas com tudo o que tem a ver com prestação de contas, transparência, resposta das instituições às necessidades dos seus utilizadores. É uma área nova de investigação, há poucos trabalhos a nível nacional, neste momento integrado numa rede europeia que é dirigida pelo Observatório Europeu dos Sistemas de Saúde. Estou a participar num projeto sobre governação hospitalar que basicamente pretende estabelecer um mapa de quais são as práticas de governação hospitalar nos diversos países e definir, no fundo, ainda algumas dúvidas que existem sobre as diversas áreas que podem ser analisadas dentro da governação em saúde. O próprio conceito tem dado origem a discussões dentro do grupo. Prevê-se a publicação de um livro em 2011, que terá uma parte conceptual e, inerente a essa parte conceptual, portanto, estudos de caso de diversos países, entre os quais o estudo de caso português, em que eu sou o principal autor, e a doutora Ana Paula Arfux, de Lisboa, é coautora. Eu tenho gostos diversificados de leitura. Eu não comecei a leitura muito cedo. Comecei a leitura com 12, 13 anos. Porque o meio em que vivia, portanto, não era fácil o acesso aos livros. E é com grande saudade que me lembro da Fundação Carlos Gulbenkian e das bibliotecas itinerantes. Eu cheguei a ter 4 ou 5 cartões, ou seja, toda a família tinha um cartão e eu aproveitava o cartão de cada membro da família para requisitar livros. E, portanto, desde os autores tradicionais, Enid Blyton, com os 5, os 7, a coleção Mistério, Júlio Verne, sem dúvida também, Robert Stevenson também, no fundo constituíram o início daquilo que foram as minhas viagens pela leitura. O livro que eu diria que me marca é um livro que eu leio muito mais tarde, depois de já ler muita coisa. Eu devorava livros nas férias, portanto não havia muito para fazer durante as férias do verão e eu chegava a ter alturas em que lia um livro por dia praticamente, daí a necessidade de tantos cartões da Biblioteca Itinerante Gulbenkian. O livro que me marcou mais, eu diria que esse livro já o li com 22, 23 anos. Que é um livro de Dostoiévski, relativamente que retrata muito bem questões sociais da Rússia num determinado momento, a própria guerra interna da personagem principal, da formação que teve, uma formação basicamente cristã, e depois as próprias novas ideias, quer do socialismo, quer do positivismo. Esse livro chama-se Crime e Castigo. E foi sem dúvida o livro que me influenciou mais. Eu poderia focar várias questões. Eu acho que a questão fundamental é que nos alerta ou que retrata muito bem uma época e os problemas sociais a ele inerentes, mas sobretudo também a guerra que se estabelece, a dicotomia que se estabelece entre quem muito tinha e quem pouco tinha. É também um livro que coloca uma questão essencial, ou seja, o que é que leva, o que é que faz, ou o que é que estabelece a diferença entre o que é um homem extraordinário, ou seja, a quem é permitido tudo, e o que é um homem que será, no fundo, a grande turba, ordinário, que no fundo acaba por seguir aquilo que os homens extraordinários fazem. E esse é, no fundo, o grande dilema que a personagem principal enfrenta. E enfrenta de uma forma muito peculiar, porque ele próprio, uma pessoa de origem humilde, com uma educação inicialmente cristã, que partilha novos ideais de socialismo, ele próprio acaba por cometer um crime, portanto,
que o faz ou que o leva a questionar praticamente tudo sobre ele. O desafio que colocava antes de avançar com mais coisas sobre o livro é que lessem o livro e que chegassem às suas próprias conclusões, porque o livro é sobretudo interessante pelas questões que levanta e que muitas delas são inclusivamente atuais. Esse é o desafio que eu deixo. Eu preferia não avançar muito mais, porque o livro é muito bom. Provavelmente, como diz alguma crítica, não será dos melhores livros do autor, mas é um livro essencial também para se compreender o próprio autor.